Vamos para mais uma questão de lentes, ok? Aula comigo hoje, professor Luiz Carlos. Vai para a telinha aí, Jonathan. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluta é 1,5 é convergente no ar. Quando mergulhada num líquido transparente, cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela, aí vem letra A, será convergente? Continua sendo convergente? Continua sendo divergente? Então vai para cá, para cá, para cá. Pessoal, nós vimos que temos dois tipos de lentes com relação às suas bordas, tá? Ela pode ser bordas finas, né, ou bordas finas e bordas espessas, ok? As bordas finas, no ar, nós vimos que ela é sempre convergente. E também, se eu pegar essas lentes de bordas finas e colocar no meio que o índice de refração é menor do que ela, tá? Ou seja, o material da lente é maior do que o índice de refração do meio onde ela é colocada, ela vai ser sempre convergente. Agora, se eu tenho uma lente que é convergente no ar, significa que o índice de refração dessa lente é maior do que o ar. Se eu pego essa mesma lente que é convergente, que leva os raios para o mesmo ponto, como a gente viu, e eu coloco num meio em que o índice de refração do meio é mais denso ou mais refringente do que o da lente, então ela muda de comportamento. Então as lentes de bordas finas no ar vão ser sempre convergentes, tá certo? Agora, se eu pego essa lente e coloco num índice, num material, num líquido, em que ele é mais denso do que o material que é feito essa lente, tá? Ela deixa de ser convergente e passa a ser divergente. E essa questão que é exatamente esse assunto. E você não pode esquecer, alunos, todas as lentes, ó, olha aí na figura, põe aí o Wilson na figura, todas as lentes de bordas finas, começa aqui que é bordas finas, imersa no ar, ela vai pegar sempre a luz e vai trazer para um ponto, vai ser convergente. Agora, se eu tiro o ar e coloco essa lente dentro de um líquido e que o índice de refração do líquido é maior do que o dessa lente, então ela passa a ser divergente. Olhe para cá, para cá, para cá. Foi o que aconteceu nessa questão. Vamos reler, como sempre, numa prova, num concurso, a gente tem que fazer. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluto é 1,5, é convergente no ar. Quando mergulhada num líquido transparente, cujo índice de refração absoluta é 1,7, então, ó, essa lente aqui, ela era convergente, porque o índice de refração dela, 1,5, é maior do que o do ar, tá certo? Que é 1. Então, ela é convergente. Mas como eu peguei essa lente convergente e coloquei agora num líquido onde o índice de refração é maior do que ela, é 1,7, então ela deixa de ser convergente e passa a ser divergente, é a letra B. Ok? Então, é para cá, para cá, para cá. Se uma lente é convergente no ar, é porque o índice de refração dela é maior do que o ar. Ou, entre parênteses, a densidade dela, do material que ela é feita, é maior do que o ar. Se eu pego essa lente e coloco num líquido, onde o índice de refração do líquido é maior do que ela, então ela deixa de ser convergente e passa a ser divergente, ok? A mesma coisa ocorre com as lentes de borda espessas. Se você tem uma lente de borda espessa no ar, ela pega a luz e diverge, porque o índice de refração dela é maior do que o do ar. Aí bordas grossas divergem. Mas se eu coloco ela num líquido, onde o índice de refração do líquido é maior do que o dela, ela passa a ser o contrário, ela deixa de ser divergente e passa a ser convergente. Então, é o contrário da outra, ok? Então, olha aí a figurazinha aí na tela. Ó, a lente convergente no ar, a lente de bordas espessas aqui, né, as bordas, a extremidade é maior do que o meio, tá? Ela no ar, ela é divergente. Se eu colocar ela num líquido, onde o índice de refração do líquido for maior do que ela passa a ser convergente, ok? O contrário dessa daqui, ó. Então, resumindo, as lentes de borda fina, ela vai ser sempre o quê? Ela vai sempre ser convergente se estiver no ar. Então, se aqui for o ar, ou um meio, ou um líquido, em que o índice de refração do líquido for menor do que o da lente, que N2 é o da lente, ela vai ser sempre convergente. Mas se eu pegar essa mesma lente e colocar num líquido em que o líquido tiver um índice de refração maior do que o dela, então ela passa a ser divergente, ok? Então, voltando à questão para finalizar, nós temos aí, ó, uma lente feita de um material cujo índice de refração
é 1,5, é convergente no ar. Quando mergulhada num líquido transparente, cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela passa a ser, então, ó, o índice dela é 1,5, ela é convergente. Se eu colocar num líquido que é maior do que esse índice, 1,5, como colocou aqui, 1,7, então ela deixa de ser convergente e passa a ser o quê? Divergente, porque o índice de refração do líquido, 1,7, passou a ser agora maior do que ela. Então, ela deixa de ser convergente e passa a ser divergente. E se essa lente fosse divergente, como colocou no índice maior do que ela mudaria e passaria a ser convergente. Então, é o contrário. Se uma lente é convergente, se uma lente é convergente, quando ela passa para um índice de refração, ela estava aqui convergente no ar. Se ela passa para um índice que é maior que o dela, ela deixa de ser convergente e passa a ser divergente. Vai para cá, para cá, para cá. Então, vestibulando, não esqueça essa questãozinha aí, ok? Vamos para uma outra questãozinha aí de lentes. Acompanha aí. O olho humano pode ser entendido como um sistema óptico composto basicamente por duas lentes, a córnea e o cristalino. Ambas devem ser transparentes e possuir superfícies lisas e regulares para permitirem a formação de imagens nítidas. Podemos classificar as lentes naturais de nossos olhos, A e B, respectivamente, como? Então, ó, o nosso olho aqui, ó, nós temos aí a córnea, o cristalino, né? Temos a íris, todos esses aspectos que vocês viram aí em sala de aula, mas lembre-se que essas lentes do olho humano, ele sempre pega a luz e converge, vai para cá, para cá, para cá, a luz de um objeto vem, entra no nosso olho e converge para formar a imagem lá atrás do nosso olho, que é a retina, ok? Então, a nossa lente é convergente, ela pega a luz que vem no objeto, por exemplo, você vai bater uma foto, está muito escura, aí usa o flash, por quê? Porque o flash manda a luz naquela pessoa, a luz bate na pessoa e vem, entra na câmera, tá? E queima o filme lá atrás. Então, quem forma a imagem é a luz que vem, por isso que no escuro não sai foto. Então, é a luz que bate na pessoa e vem. O nosso olho, a câmera é baseada no nosso olho é a mesma coisa. Nós temos aqui a íris, né, tá certo? A pupila, tá? E temos uma lente aqui, o cristalino. Então, a luz vem, tá? Passa aí pela íris, pela pupila, tá certo? E exatamente passa pela nossa lente, o cristalino, que é uma lente convergente, e junta esses raios lá na retina e forma uma imagem, ok? E essa imagem que ela forma é até menor, lógico que é menor, como na câmera fotográfica, a pessoa daquele tamanho sai bem pequenininha numa foto, a gente forma uma imagem menor, mas invertida, tá? A imagem formada do nosso olho, lá atrás no olho, na retina, é uma imagem invertida, mas o nosso cérebro, ele passa depois a pegar essa imagem e faz com que a gente observe ela direita. Mas, na verdade, a imagem formada na retina do olho, ela é invertida. Observa aí no desenhozinho aí que eu botei, ó. Tanto na máquina fotográfica, como no nosso olho, a imagem se forma invertida, ok? Lembre-se aí, ó, que nós temos a nossa lente convergente para pegar esse raio de luz e convergir aí, ó, para um ponto, ok? Então, no nosso olho, essa lente chamada cristalina, ela é convergente e é o mesmo princípio de funcionamento da máquina fotográfica. A luz vem, bate na árvore e vem a luz do sol, tá? E vem para o nosso olho, passa pela nossa pupila, entra essa luz e forma a imagem aqui atrás do olho que a gente chama de retina, numa película que a gente chama de retina. A imagem é real, invertida e menor. A imagem que se forma no nosso olho é de cabeça para baixo. A mesma coisa numa máquina fotográfica. A luz bate, vem, entra e queima o filme aqui e provoca a reação química. E ela é invertida, real, invertida e menor. Ok? Então não esqueçam que a luz do nosso olho, ela é real, invertida e menor. Então, vai para cá, para cá, para cá. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o nosso olho humano. Vamos voltar aqui, vamos reler a questão e fechar essa questão. Vamos lá, na telinha aí. O olho humano pode ser entendido como um sistema óptico composto basicamente por duas lentes, córnea e cristalino. Ambas devem ser transparentes e possuir superfícies lisas e regulares para permitirem a formação de imagens nítidas.
Podemos classificar as lentes naturais de nossos olhos, A e B, respectivamente, como sendo. Então, as nossas lentes córnea e cristalino, né, nos vestibulares cobram mais a parte do cristalino, elas vão ser convergentes. Ela pega a luz de fora, converge e forma num ponto, numa retina bem pequenininha, forma as imagens. Então, a lente do nosso olho humano, ela é convergente, ok? Com a finalidade de caracterizar uma lente convergente, um aluno colocou-as perpendicularmente aos raios solares, verificando a formação de uma imagem nítida do Sol a 0,4 ou 0,4 ou 0,400 ou 0,40 da lente. A convergência dessa lente em dioptria vale. Então, nós vamos fazer a primeira questão da aula de hoje, sobre grau sobre convergência. Convergência nada mais é do que o grau da lente, tá? No popular, a gente diz que a lente tem tantos graus. Olha para cá, para cá, para cá. Cuidado, quando você olha um espelho para se maquiar que aumenta a imagem, ali aquele espelho não tem graus. Graus é só em lente, que a gente chama de dioptria, tá? Divergência da lente, ok? O espelho ali que dá aquela imagem que facilita para a gente se maquiar ou para retirar a maquiagem ou qualquer outra coisa, aquele espelho não é grau, aquele espelho ele é côncavo, tá? É como se fosse a parte de dentro da colher, tá? E você consegue ali a imagem virtual direita e maior. É exatamente quando você está entre o foco e o vértice do espelho. Então, quando você pega aquele espelho que sua imagem aumenta, ali não é grau, ali é a imagem mesmo aumentada, normal, e não é grau. Grau a gente usa na parte de lentes, tá certo? E a gente chama isso de vergência. E como é que eu acho a vergência de uma lente? Vamos voltar à questão, vamos reler e vamos responder a primeira formulazinha da aula de hoje. Com a finalidade de caracterizar uma lente convergente, um aluno colocou-a perpendicularmente aos raios solares, verificando a formação de uma imagem nítida sobre o Sol a 0,4 metros da lente. A convergência, ou seja, a vergência dessa lente, ou seja, o grau dessa lente, a vergência dessa lente então, pessoal, vergência é se essa lente pegou todos os raios solares e convergiu para o mesmo ponto, para essa distância eu chamo de foco, ok? Essa distância eu chamo de foco. Então, nesse caso aí, deixa eu só apagar aqui, nesse caso aí, para achar o grau da lente, é só fazer o inverso do foco, ok? O inverso do foco. Então, vai ser 1 dividido por 0,4, né? Tá certo? 1 dividido por 0,4 vai dar 2,5. Então, vai para cá, para cá, para cá. Se ele der a distância focal e pedir o grau da lente, é só fazer o inverso do foco. Por exemplo, se o foco for de 2 metros de uma lente, a vergência dela vai ser 1 sobre 2, ou seja, 0,5, ou popularmente meio grau. Então, se eu quero saber se uma lente tem 4 graus, é porque o seu foco vai ser quem? Aí você tinha que ver se a vergência foi 4, o foco vai ser quanto? Então, você vai ter que substituir lá na expressão e você vai calcular exatamente quanto é que vale o foco. Então, se eu tenho uma vergência igual a 4, você vai no lugar de V, coloca 4, 1 sobre F, inverte o F e você vai ver que o foco vai ser 4 metros, ok? Com 4 metros você tem 1/4 de grau substituindo, ok? Então, você vai substituir, como aqui o foco tinha 0,4 metros, e deu 2,5 graus, ok? Então, você vai ter que substituir na formulazinha e encontrar. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, se uma lente tem 4 graus, né, você vai substituir 4 graus na vergência e vai encontrar o foco. O foco vai dar 1 sobre 4, né? 1 sobre 4 vai dar aí o quê? Qual vai ser a distância focal? 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, o foco vai ser 0,25 metros, que eu tinha dito 4 metros, e não é. 4 graus, então você vai substituir na fórmula, vou fazer aqui para vocês aqui no cantinho, ok? Pegar aqui um cantinho na telinha para mostrar, aí ó, olha aí na telinha, por favor. Se a lente tem 4 graus, na verdade, tecnicamente falando, a gente não chama grau, a gente chama 4 dioptria, tá certo? 4 dioptria, tá certo? É a mesma coisa dizer 4 graus, aí você vai achar o foco. A vergência é 1 sobre o foco, então a vergência é o grau. O grau for 4, eu vou substituir aqui e vou achar o foco.
Quando eu fizer essas contas, o foco vai dar 0,25, ok? Metros. Então, o foco dessa lente vai ser 0,25. Então, é só substituir na fórmula. E a questão passada, ele disse que o foco era 0,4, eu dividi 1 por 0,4, achei o grau que dá 2,5, ok? Então, se ele dá que o grau é 4, o foco vai ser quanto? 0,25 metros. Porque o foco é o inverso do grau, é o inverso da vergência. Vai para cá, para cá, para cá. Tecnicamente, a gente chama de vergência, ok? Então, voltando à questão lá, rapidinho, para a gente reler e passar para frente. Com a finalidade de caracterizar uma lente convergente, um aluno colocou-a perpendicularmente aos raios solares, verificando a formação de uma imagem nítida do Sol a 0,40 metros da lente. A convergência, ou seja, o grau, ou seja, a vergência desta lente em dioptria porque o nome certo aí não é grau, na unidade de vergência, tá? É exatamente dioptria. Agora a gente usa como se fosse a unidade em graus. Então, se ele disse que os pontos se encontram, os raios se encontram todo a 0,4, os raios que vêm paralelo passa por uma lente se encontra a 0,4, então 0,4 vai ser a distância focal. Então, vai ser a vergência, ou o grau da lente, vai ser 1 sobre o foco, ou seja, vai ser 1 sobre 0,4, que quando você dividir vai dar 2,5, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Então, nós fizemos aí mais uma questãozinha e nós vamos agora ver a parte de formação da lente, né? Como é que se forma, quais são os tipos de imagem que forma a lente divergente, que a gente já falou aqui, que é semivirtual direita e menor, e quais são as 5 imagens que nós podemos obter lá na lente convergente, 5 considerando a imagem lá no foco, a imprópria como sendo mais um tipo de imagem. Então é isso que nós vamos ver no próximo bloco, quais são as formações de imagem que as lentes produzem, e nós vamos ver que vai depender aí da distância em que o objeto se encontra da lente, ok?